Então, eu sou a Cristiane, né? Eu estudei Direito, fiz a faculdade, né? Trabalhava no escritório de advocacia, era gerente jurídica desse escritório. Estava já no processo de finalização da faculdade, era só apresentar o TCC, fazer a OAB para conseguir angariar um cargo assim melhor, ganhar bem, né? Tal. Só que nesse processo eu acabei engravidando do meu marido, né? E eu já tenho um filho hoje ele está com 11 anos. E no meio desse processo da gravidez, eu tive uma gravidez muito complicada. A Valentina, que é a minha filha mais nova, ela não estava crescendo mais. Eu tive que fazer ultrassom de 15 dias. Foi bem difícil, sabe? E mesmo fazendo os ultrassons, a gente, né, verificando tudo, eu tive que ser afastada do trabalho. E ela acabou nascendo, eu ia tentar um parto humanizado, não deu certo, e ela acabou nascendo de uma cesárea de emergência. Por quê? Sim. Porque no último ultrassom que a gente fez, apresentou que ela estava entrando em sofrimento fetal, estava dando diástole zero em algumas partes do cordão umbilical, que ela poderia vir a óbito. Então a gente teve que fazer correndo. Mas foi lindo o parto, né? Ele fez uma cesárea humanizada. Ela nasceu, fora isso, a questão do tamanho dela, né, do desenvolvimento dela, ela nasceu bem. Ela foi para UTI, né, ficou alguns dias no UTI por conta do baixo peso, apesar de ter nascido dentro da idade normal, né, de 38 semanas. E ninguém falou nada, assim, em questão de se ela tinha alguma condição, nada, então foi normal. Ela nasceu, foi para UTI só para ganhar peso. Né, e ela estava com hipotermia. No dia seguinte, vieram me falar que ela poderia ter alguma condição genética. Porque dentro de todo o pré-natal nunca foi apresentado nada, parecia que ela estava normal, só essa questão do crescimento. E aí veio, depois a geneticista do hospital me informou, né, para mim e meu marido, que a minha filha tinha síndrome de Down, que as características dela eram de síndrome de Down. Foi um choque pra gente, né, a gente não esperava isso, foi bastante difícil, ela ficou 20 dias na UTI, e nesse tempo que ela ficou na UTI, eu não sabia nada sobre síndrome de Down. Foi um momento que eu conheci outras mães, que eu falo que eram as mães de UTI, que a gente se ajuda muito. E eu, dentro desse processo de tentar entender, conhecer, porque eu passei pelo luto, né? Acho que todo pai que tem algum filho especial passa pelo luto da filha idealizada, né? Porque na hora que veio essa notícia, eu pensei, será que ela não vai casar, não vai estudar, ela vai morrer cedo? Porque eu tinha uma ideia deturpada do que era a síndrome de Down. E aí, buscando informação, encontrei um site chamado Movimento Down, onde lá tem uma cartilha que fala assim, que explica assim para os pais que acabaram de receber a notícia o que é, mas de uma forma muito linda, amorosa, né, de uma forma assim que quando eu li aquilo me encheu de esperança. Ela pode ter uma vida normal, ela pode, né, fazer o que ela quiser, né? E aí eu percebi que a partir daí a informação sempre é o que vai quebrar qualquer preconceito, qualquer né, sofrimento que a gente possa ter. Bom, a partir daí comecei a buscar todas as terapias para ela. Ela fez fono, físio, TO, psico, todas as terapias, né, desde quando ela nasceu. E o desenvolvimento dela estava normal, dentro das limitações da síndrome de Down, ela estava indo super bem. Ela se comunicava, ela interagia, ela estava começando a até querer soltar umas palavrinhas, a conversar, a falar, né? Ela, assim, dentro de todas as limitações que tem na síndrome de Down, ela estava indo super bem. Só que a partir mais ou menos de uns 3 anos de idade, ela começou a apresentar problemas gastrointestinais muito graves. Ela começou a ter diarreias assim, direto. Ela tinha uma internação no hospital a cada 15 dias. Era um sofrimento assim enorme. Aí, por conta dessas internações assim que foram recorrentes, a gente acabou abandonando as terapias. Ela não tinha nem mais condições, né, físicas nem emocionais. Ela chegou a ter convulsões também nessa época. Acharam que ela tinha epilepsia, né? O neurologista já mandou dar remédios fortíssimos para ela, né, Depaquene, vários outros remédios, né, deram para ela. Ela ficou completamente prostrada, né? A síndrome de Down tem hipotonia, tem essa questão da boca, de ficar com a língua mais para fora. Ela ficou completamente assim, né? Ela não interagia nada. Foi horrível essa época.
E alguma coisa dentro de mim falava, não, ela não tem epilepsia, eu vou buscar mais, eu vou buscar outros médicos e tal. E aí eu fui pesquisando, eu parei tudo na mão de vários médicos, sabe? Foi difícil porque cada um dava um diagnóstico, cada um falava uma coisa. Ela chegou a repetir os eletros, chegou a repetir, né, os exames, fez a tomografia, fez a ressonância, fez todos os exames e não apresentou mais mudanças, né, mais alguma coisa. E eu cheguei no neurologista e falei pra ele, se eu parar de dar esse remédio, o que pode acontecer? Porque eu acho que ela não tem epilepsia, pela que o pediatra tá falando e tal. Ele falou, a única coisa que pode acontecer é que ela pode voltar a ter convulsões e isso gerar danos, né, irreversíveis. E aí conversando com a pediatra dela, a pediatra achou melhor, não, vamos parar, vamos ver como é que ela vai ficar. Então a gente parou de dar o remédio e ela não teve mais convulsão. Porém, os problemas gastrointestinais não pararam, não cessaram. Ela fazia assim por dia, era 5, 6, 7, até 10 evacuações ao dia, muito moles, a comida saía inteira na fralda, parecia que ela não digeria essa comida. Isso chama desbiose intestinal, né, quando sai inteira. Então ela não estava recebendo esses nutrientes também, né, da comida, porque o intestino não chegava a conseguir retirar esses nutrientes da comida. E aí muitos médicos falam, ela pode ser alérgica, ela tem problema de glúten, tem problema de lactose, leite, sei lá. Aí começou várias investigações, ela fez até exame genético, ela fez vários exames e não achava nada, dava tudo negativo, mas mesmo assim eu tirei todas essas alimentações. Melhorou muito pouco, mas ela continuou assim. Ficou nessa mais de um ano. E eu sem achar solução. Eu já estava naquele desespero. Então imagina, dos 3 aos 4 nessa questão. Até que eu fui num gastro, que é reitor de uma universidade aqui de São Paulo. E ele falou assim, ela não tem alergia a nada. O que ela tem é síndrome do intestino irritável. Pode voltar a dar tudo para ela. Aí a gente voltou a dar tudo para ela e ela melhorou. Na questão, eu falo, emocional melhorou um pouco. Contudo, né, melhorou um pouco essa questão também gastro e tal, pouca coisa. Contudo, nesse período, ela começou eu senti uma regressão dela no desenvolvimento, como se ela tivesse voltado no tempo. Então, aquilo que ela já tinha conseguido fazer, que ela já estava conseguindo brincar, que ela estava conseguindo interagir, conseguindo se comunicar, ela foi perdendo isso, né, com o tempo. Então ela foi se fechando. E ela começou até a parar de ter interação visual com a gente, né? Era muito triste, eu e meu marido, a gente chegar e sair de casa e era como se a gente não existisse. Ela não se importava, sabe, com a nossa ausência ou com a nossa presença. Começou a ter movimentos repetitivos, estereotipias, né? Apresentar uns comportamentos assim estranhos. Ela parou de vocalizar, então ela já estava vocalizando algumas sílabas, né, algumas vogais, ela parou de vocalizar. Ela parou de interagir porque ela começou a frequentar a escola nesse período, né, de 3 anos. Então ela parou de interagir com as crianças, ela ficava sempre isolada, num cantinho, ela sempre escolhia o cantinho dela e não saía daquele cantinho, não saía por nada, ela só interagia um pouco com os adultos, né, que tinham na escola. Não participava dos passeios, quando tentavam levar, ela sofria, ela chorava. E aí eu comecei a perceber também as mudanças dela nas questões sociais, né? Então, festa de aniversário, a gente parou de fazer as festas de aniversário para ela, a gente parou de levá-la para a escola, para outras festas também. E isso foi nos preocupando. E as terapeutas e as médicas falavam assim, ainda é muito cedo pra gente dar algum diagnóstico, porque eu imaginei que pudesse ser o autismo. Só que quem tem síndrome de Down é mais difícil o diagnóstico do autismo, porque é muito raro uma criança com Down ter o autismo. Oi, Valentina. Né, meu amor? Quer vir aqui? Quer vir aqui com a mamãe? Vai com a mamãe. A Nena, olha. Quer comer? A mamãe tá conversando aqui. Vai aparecer na TV. Então, e
Deixa eu lembrar onde eu tava falando. Não. Ah, tá. Aí eu comecei a perceber essas questões das sociais. Então, por exemplo, meu filho estudava numa escola de freira e sempre tinha apresentações na igreja. E ela ia, ela participava e via. Aí teve uma vez que a gente já levou na igreja, ela gritava, urrava, se jogava no chão, porque ela não aguentou tanto estímulo visual, né, da igreja, então a gente parou de levá-la. Então a gente acabou se fechando, ficando em casa cada vez mais. E com o problema gastrointestinal que não tinha melhorado, também era um problema. Né? Porque vazava na roupa, ela colocava a mão, né? Passava na boca, então assim, era bem difícil. E essa demora do diagnóstico era uma coisa que me matava muito por dentro, porque eu sabia que tinha algo errado, eu sabia que não estava dentro da normalidade, né? Do desenvolvimento da criança que tem a síndrome de Down. E essa demora, né? De fechar o diagnóstico, que era o que mais me angustiava. E eu fui pesquisando mais médicos, eu fui procurando mais médicos. Isso demorou um tempo. Quando ela tinha uns 4 anos e meio, que o neurologista, né, eu levei ela no neurologista, ele só na observação e nas coisas que eu falei, ele falou, ela tem autismo. Ela é do transtorno no espectro autista. E aí foi outro luto, né? Aquilo assim, porque me pegou. Porque assim, eu já tinha vencido, né, toda aquela parte do luto, da síndrome de Down, eu virei uma mãe ativista, né, dentro do movimento Down. E virou autismo, porque pra mim, assim, o Down não é um problema. Agora o autismo é muito mais incapacitante, sabe? E vê-la sofrendo e sem saber o que fazer era muito difícil, sabe? Aí no mesmo momento o médico já passou já uma lista de remédios psicotrópicos, né? E aquilo me doeu, porque eu sempre tive um receio de qualquer remédio que mexe com a nossa cabeça, né? Imagina, para um adulto já é difícil, porque eu tive depressão, né? Eu tive ansiedade, eu tomei remédio, eu sei que não é legal. E eu pensei, minha filha vai ficar dependente disso, né? Minha filha, ela vai viver tomando isso e que faz mal, né? A gente sabe os milhões de efeitos colaterais que tem esses remédios. E dentro desse processo, eu só vi que a condição do autismo dela foi piorando cada vez mais. Cada vez mais. Ela chegou ao nível de começar a se machucar, a se automutilar. Que foi aí que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Tanto as médicas, as terapeutas falaram, não, ela precisa tomar algum medicamento, ela não pode ficar sem nenhum medicamento. Porque ela batia a cabeça dela no chão, na parede, nos móveis, em todos os lugares, ficava roxo, criava garra aqui. Por mais que a gente tentasse pegar ou prevenir, era assim, era impossível, porque era assim, era do nada. A gente não conseguia prever, né, a questão de se morder, né, de se arranhar, né, carne viva, sempre com machucados. E até a médica e as terapeutas falaram que essa região que ela batia muito é a região frontal do cérebro, né? Que aí o dano é irreversível, é muito sensível essa região. E ela poderia ficar, imagina, acamada mesmo e perder totalmente, né, a vida dela e a independência dela. E aí nesse desespero eu não tive outra opção, eu acabei entrando com um remédio psicotrópico, né, com a risperidona. Só que a Valentina, ela não respondeu bem ao medicamento. Ela é muito sensível a qualquer tipo de medicamento alopático, qualquer um. Tanto que eu tentei homeopatia por um tempo, deu certo por um tempo, mas foi pouco tempo também. E ela, quando ela começou a tomar, ao invés de melhorar a agitação, melhorar essa parte, ela piorou. Aí toda vez que eu falava com o médico falava pra aumentar a dose. Aí eu aumentava a dose, ela piorava. Aí eu falei assim, aí eu falava de novo, ela tá piorando. Aí ele pedia, aumenta a dose. E ela piorava. E aquilo me remoendo, eu falei assim, não, isso não é pra ela, não serve pra ela. Porque um remédio de piolho ou o ibuprofeno causa um efeito colateral nela. Ela muda